Claro que a gente esperava a vitória, mas assim, se a gente falasse no começo do ano que a gente faria 4 pontos contra o Flamengo, vocês também não iriam acreditar. A gente teve percalços contra o Santos, contra o Sport, mas futebol é assim. Agora a gente tem os mesmos 3 pontos para conquistar na próxima rodada e seguir trabalhando bastante. A gente, óbvio que a gente queria ter tido a vitória, mas no final um ponto, quem sabe lá na frente também vai ajudar. Ô Gabigol, o que faltou de primordial ali para sair com a vitória? Talvez se saísse na frente ali com aquele monte de chance, né? Começou a ficar um jogo estranho, depois o goleiro pegar a bola na trave e uma pressão muito grande. Quando não sai, talvez ali faltou só isso para buscar o triunfo hoje aqui. É difícil a gente falar sobre um jogo que a gente foi melhor, que a gente teve as melhores chances. É claro que a gente acabou errando no gol deles, mas isso acontece, se ninguém erra também, ninguém faz gol. Fomos muito bem, eu acho que tivemos as melhores chances, tivemos volume de jogo, tivemos algumas infelicidades, né? Os jogadores que entraram acabaram machucando, a gente tinha muitos jogadores suspensos. Mas creio eu que no final, acho que a gente foi bem. É difícil falar sobre um jogo que a gente teve praticamente 5, 6 chances para fazer o gol e não fez. É frustrante, mas como eu falei, lá na frente talvez esse um ponto vai fazer diferença. Teve algum contato com os jogadores que saíram ali com problema? O Sinisterra, o Mateuzinho, o Christian? A gente falou pouco, né? Eu acho que tá todo mundo bastante cansado, bastante triste pelo empate. Eu acho que o Mateuzinho foi pro hospital, o Sinisterra eu acho que até que tá bem. Mas agora a gente tem bastante tempo, isso também é bom, a gente vem de um jogo atrás do outro, querendo ou não, as viagens também atrapalham um pouco, então agora é descansar bastante, precisamos desse tempo. Tem jogadores também suspensos que vão voltar, então creio eu que pro próximo jogo a gente vai estar fisicamente, tecnicamente melhor. Ô Gabi, uma observação a ser feita. É isso, fazendo favor aqui, meu rei. Algumas leis no Brasil funcionam, a lei do ex no futebol, outras leis aí fora do futebol. E aquela história de quem não faz, leva. Talvez foi esse o maior pecado que nós cometemos hoje? Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Porque a gente cria 5, 6 chances. No futebol é difícil criar. Eu ficaria preocupado se a gente tivesse feito 1-1 naquela bola ali, sei lá, rebateu e sobrou e eu fiz o gol. Mas a gente teve as melhores chances, a gente teve o controle do jogo. Claro que a gente tomou o gol, mas creio eu que a gente teve as melhores ocasiões. Depois do final ficou muito difícil, né? O Sinisterra acabou sentindo, a gente praticamente ficou com 1 a menos, mas mesmo assim a gente teve as melhores chances. Faltou talvez um pouquinho de refino no último passe, no chute, um pouco de capricho e também um pouco de sorte, né? Acho que o goleiro deles fez umas 2, 3 defesas que foram defesas muito grandes. Teve uma também de fora da área que passou muito perto minha, a bola na trave, a do Kaique no último lance. Isso a gente tem que talvez melhorar um pouco mais de capricho, mas creio que se a gente mantiver esse volume todos os jogos, manter essa pegada desde o começo, a gente vai ter mais jogos felizes do que tristes. Nada poderia preparar o torcedor para o que se passou naquela noite. O sentimento que tomou conta da torcida celeste foi algo que vai além de simples decepção. Foi um misto de incredulidade e orgulho, porque o que se viu em campo foi uma batalha intensa, daquelas que deixam o coração acelerado até o último segundo. Mas havia algo estranho no ar. A Toca da Raposa parecia envolta em uma energia diferente, uma espécie de pressentimento coletivo de que algo importante estava prestes a acontecer, mas ninguém conseguia dizer exatamente o que. Era como se o destino estivesse jogando suas próprias cartas, e o Cruzeiro fosse o protagonista de uma história escrita com suor, garra e, principalmente, frustração. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, porque as próximas informações são daquelas que o torcedor precisa ouvir até o fim. Hoje, o que aconteceu vai fazer você repensar cada detalhe do jogo, cada lance desperdiçado, cada bola que passou a centímetros do gol. Não é exagero dizer que a história da partida pode mudar o rumo emocional do elenco e da torcida. Agora vamos continuar com a notícia. O ambiente no vestiário depois da partida era de um silêncio que doía. Jogadores cabisbaixos, chuteiras largadas pelo chão e expressões que diziam mais do que qualquer palavra. O técnico Leonardo Jardim, conhecido pelo seu controle emocional, parecia refletir profundamente sobre o que havia acontecido. Pedro Lourenço, o dono da SAF, acompanhava tudo de perto, observando atentamente o clima de introspecção que dominava a equipe. E é justamente nesse contexto que o Cruzeiro viveu um dos momentos mais contraditórios da temporada.
uma atuação elogiável, com domínio de jogo, mas sem o resultado esperado. A palavra que ecoava entre os jogadores era uma só: frustrante. Sim, o tema principal dessa história é a frustração. Aquele sentimento que surge quando o time faz tudo certo, cria chances, domina o adversário, mas a bola insiste em não entrar. O Cruzeiro enfrentou uma partida onde o placar não refletiu o que foi o jogo. Foram pelo menos 5 chances claras, bolas na trave, defesas milagrosas e um domínio tático que sufocou o adversário. Mas o futebol, como sempre, foi cruel. E o empate, que poderia parecer razoável em outros contextos, dessa vez teve gosto amargo. Leonardo Jardim saiu de campo com expressão dura, sem muitas palavras. Ele sabia que o Cruzeiro havia feito o suficiente para vencer, mas também sabia que faltou aquele detalhe, aquele toque de precisão no momento decisivo. Nos bastidores, ele teria dito a alguns membros da comissão técnica que o time amadureceu, mas ainda precisa aprender a matar o jogo. Essa frase resume o sentimento geral: o Cruzeiro está evoluindo, mas o resultado ainda não reflete todo o esforço e o talento que vem sendo colocados em campo. O vestiário foi tomado por um silêncio interrompido apenas pelas conversas baixas entre os jogadores. Alguns deles, exaustos, sequer tiveram forças para comentar. Outros, como o capitão e os líderes do elenco, tentavam consolar os mais jovens. Havia, no ar, aquela sensação de que o time estava no caminho certo, mas que algo ainda faltava para transformar boas atuações em vitórias. Um dos jogadores chegou a dizer, em tom emocionado, que às vezes o futebol é cruel, mas a gente vai seguir acreditando. Nos bastidores da Toca da Raposa, o comentário é unânime: esse empate pode ser o ponto de virada da equipe. O desempenho foi consistente, e mesmo com desfalques importantes, o Cruzeiro manteve o padrão tático e o controle emocional. Sinisterra, Mateuzinho e Christian deixaram o campo com dores e preocupações médicas, o que só aumentou o peso emocional da partida. Mesmo assim, quem acompanhou de perto afirma que o grupo está mais unido do que nunca. A dor da frustração parece estar se transformando em combustível para a reta final da temporada. A comissão técnica acredita que o descanso entre uma partida e outra vai ser fundamental para reorganizar as forças e corrigir pequenos erros. Leonardo Jardim já teria traçado um plano específico de recuperação física e psicológica, algo que ele domina bem desde os tempos de Mônaco. O treinador quer um Cruzeiro mais letal, que saiba transformar domínio em vantagem. E há uma crença crescente dentro da Toca da Raposa de que o melhor ainda está por vir. Um dos fatores mais comentados foi o desempenho do goleiro adversário, que fez defesas quase inacreditáveis. Foram lances que tiraram o grito de gol da garganta do torcedor e deixaram o elenco celeste em estado de choque. E, claro, o futebol tem suas leis não escritas, e uma delas se cumpriu mais uma vez: quem não faz, leva. Foi exatamente isso que aconteceu. Um único erro, uma pequena desatenção, e o adversário encontrou o gol. Mas nem isso apagou o brilho da atuação coletiva do Cruzeiro. Pedro Lourenço, presente no estádio, teria deixado claro após o jogo que o importante é manter o foco. Ele destacou a entrega dos jogadores e garantiu que a confiança na equipe permanece total. Nos bastidores, comenta-se que o empresário tem planos ousados para reforçar ainda mais o elenco na próxima janela. A ideia é simples: manter o Cruzeiro competitivo em todos os cenários e, acima de tudo, mostrar que o projeto da SAF é sólido e ambicioso. Enquanto isso, a torcida, apaixonada e impaciente, tenta encontrar consolo nas palavras dos jogadores. Muitos entenderam que o resultado não traduz o que foi o jogo, mas o sentimento de frustração ainda pesa. A arquibancada celeste vive um misto de orgulho e angústia: orgulho pela atuação, angústia pelo placar. A cada novo jogo, o torcedor sente que o Cruzeiro está mais próximo de reencontrar seu auge, mas sabe também que o caminho exige paciência e persistência. Nos próximos dias, o foco será total na recuperação dos atletas lesionados e na preparação para a próxima rodada. O técnico Leonardo Jardim deve contar com o retorno de jogadores suspensos e pode montar uma equipe ainda mais equilibrada. O objetivo é claro: transformar frustração em vitória. Dentro da Toca, ninguém quer repetir o gosto amargo que marcou essa última partida. Os analistas internos do Cruzeiro também destacaram o volume ofensivo da equipe. Foram jogadas bem trabalhadas, movimentações inteligentes e um padrão tático que agradou até os mais críticos. A equipe mostrou maturidade, controle e uma evolução perceptível em relação às rodadas anteriores. E é justamente por isso que o empate foi tão difícil de digerir, porque o Cruzeiro merecia mais. O sentimento é de que algo grandioso está prestes a acontecer. A frustração que hoje pesa pode ser o gatilho emocional que fará o elenco atingir um novo patamar. Dentro do clube,
há a convicção de que essa partida marcará um divisor de águas. Leonardo Jardim confia no grupo e os jogadores confiam nele. O ambiente é de união, de aprendizado, de reconstrução emocional. Mas não é só isso que faz o clima na Toca da Raposa ser tão especial neste momento. Há uma energia diferente circulando entre os atletas, uma espécie de chama que foi reacendida no olhar de cada um deles. Durante os treinos, a intensidade subiu, a concentração aumentou e a vontade de reverter a sensação amarga do empate virou quase uma obsessão coletiva. Leonardo Jardim percebeu isso rapidamente e decidiu canalizar toda essa energia para dentro de um plano de retomada, estruturando sessões táticas e motivacionais que estão mexendo profundamente com a mentalidade do grupo. Ele sabe que o Cruzeiro está no ponto exato entre a frustração e a superação e quer transformar esse sentimento em combustível puro, em uma faísca capaz de incendiar o restante da temporada. Pedro Lourenço, por sua vez, acompanha tudo de perto e demonstra um entusiasmo incomum para este ponto do campeonato. Segundo pessoas próximas ao dono da SAF, ele acredita que o que está sendo construído neste momento é algo que vai marcar a história recente do Cruzeiro. Alguns membros da comissão técnica confidenciaram que a intensidade dos treinos deve aumentar nos próximos dias. O foco é afiar o último passe, a finalização e o aproveitamento nas jogadas de bola parada. Leonardo Jardim quer um Cruzeiro que não apenas crie, mas que concretize. A diretoria, por sua vez, promete total apoio, inclusive financeiro, para manter o elenco motivado e concentrado até o último jogo da temporada. O torcedor que acompanha de perto percebe que o Cruzeiro está construindo algo sólido. As decepções, os empates e até as derrotas pontuais são parte de um processo maior. O importante é que o time está jogando com identidade, com raça e com uma ideia clara de jogo. E mesmo que o placar não tenha sido esperado, há algo inegável: o Cruzeiro está vivo, pulsando, crescendo. A palavra frustrante ecoa nos corredores da Toca, mas ela carrega outro significado agora. Não é mais apenas dor. É motivação. O elenco sente que deixou escapar uma vitória, mas sabe que o futebol é feito de reações. E o Cruzeiro, historicamente, sempre reagiu quando foi mais desafiado. Essa é a essência da camisa azul. No final das contas, o empate pode ter sido um teste. Um lembrete de que talento e garra precisam caminhar lado a lado. Leonardo Jardim sabe disso. Pedro Lourenço também. E o torcedor, mesmo com o coração apertado, sente que o melhor ainda está por vir. Porque quando o Cruzeiro decide reagir, não há obstáculo que o segure. E agora, torcedor, a palavra está com você. O que você achou dessa atuação do Cruzeiro? Você acredita que essa frustração pode virar combustível para uma arrancada histórica? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e comente o que espera do próximo jogo. A Raposa pode ter tropeçado, mas o brilho dela continua firme, e o futuro promete algo realmente grandioso.